Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e a paz e a bênção esteja com o mensageiro de Allah. É desta feita que nós entramos na sua casa, na sua tela, a partir do programa I'lamil Islam. Este programa que é do canal Zamdawa e vai ao ar todas as quartas-feiras. E hoje não há exceção, como uma quarta-feira e o prometido é devido. Consoante o que nós planificamos hoje, vamos falar deste livro. Este livro compilado chamado o Alcorão Sagrado. Então, hoje o nosso tema é esse. Nós temos como nosso convidado o Sheikh Kursiyu Hafidhahullah, que desde já o convidamos-lo e se fará presente nos nossos estúdios. E o caro internauta é o nosso especial convidado para juntos embarcarmos nesta missão, a busca do conhecimento do Islã. E o nosso conhecimento hoje será baseado neste livro, como a autora disse. Queremos saber se este livro é uma alvícera para os muçulmanos ou para o mundo em geral. Então não saia daí e acompanhe o nosso programa até ao fim, inshallah. E a ti que acabas de entrar no nosso grupo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o programa I'lamil Islam, apresentado pelo seu irmão Yusuf. E hoje contamos com a presença do nosso Sheikh Kursiyu Hafidhahullah. Tafadhal, Ustad, as portas estão abertas e esteja presente e firme para apresentar-nos e brindar-nos com este especial programa. O Sheikh está a entrar nos nossos estúdios e o nosso especial convidado esteja atento e acompanhe para e passo estas informações. Inshallah, o Sheikh está conosco. Desde já, informamos ao nosso caro telespectador ou nosso caro internauta que o nosso Ustad está conosco. Ustad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa e saudamos-lo com a belíssima saudação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois pode cumprimentar também os nossos internautas. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, Sheikh, como vai a vossa disposição? Alhamdulillah. Mashallah. De boa saúde, nada do mal. Naam. Hoje, Sheikh, nós estamos aqui para apresentarmos diante aos nossos internautas este livro que eu tenho aqui comigo. É pena que o Sheikh não está a ver o livro, mas é o Alcorão Sagrado compilado, não é? Então queremos ter uma súmula, em pequenas palavras, seja lá como for, de acordo com a vossa capacidade, e inshallah naquilo que Allah vos agraciou como conhecimento, para compartilharmos com nossos internautas a respeito deste livro chamado Alcorão. Sheikh, este livro aqui, chamado Alcorão, por que foi chamado de Alcorão? Ou não? Existe outro nome no qual podemos chamar? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Na verdade, a palavra Qur'an vem do verbo qara'a, que significa leu. Foi chamado Qur'an. Qara'a yaqra'u qira'atan, significa ler. Então foi chamado Qur'an porque é ler. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou este nome no próprio Alcorão, dizendo: Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Na verdade, a sua junção é a nossa responsabilidade. Wa qur'anahu, e o seu Qur'an, isto é, a sua recitação. فإذا قرأناه, nós quando lermos, فاتبع قرآنه, siga o seu Qur'an. Então, nesses ayas estão a indicar a leitura. إن علينا جمعه وقرآنه. Então, Qur'an significa ler. Conforme o tafsir de Imam al-Bukhari e os outros, palavra de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele dizia: إن علينا جمعه وقرآنه. قرآنه إن علينا جمعه أي علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه. Isso significa que é a nossa responsabilidade juntarmos no seu coração o Muhammad wa Qur'anahu, yani an taqra'ahu, e você também irá ler de uma forma simples, normal, sem uma maçada. Então, Qur'an significa recitação, ou seja, recitar. Sobre o assunto de ter outro nome, tem outro nome que é Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala chamou também de Furqan. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Tabaraka alladhi nazzala al-Furqana. Bendito seja aquele que revelou o Furqan. Furqan significa separação. É mais ou menos
até aí. Foi chamado de Furqan porque separa entre o halal e o haram. Não. Essa palavra Furqan quer dizer separação. Separação. Mashallah. E tem algumas pessoas que chamam de Mushaf. Esta palavra. Pronto, também Mushaf também é um dos nomes do próprio Alcorão, mas também chamamos de Mushaf exatamente quando está na própria forma original, isto é, na língua árabe. Exatamente, diferentemente aquele que aparece em tradução não pode ser chamado de Mushaf. Aquele que está em tradução simplesmente não é Mushaf, mas não deixa de ser o Coran. Exatamente. Mashallah. E Sheikh, este Coran, quando é que foi revelado? O Alcorão, quando no sentido de tempo? Bom, o Alcorão foi revelado, primeiro dizer, o tempo de Nabi Muhammad lá em Meca, e neste caso não cheguei de perceber bem a pergunta até na ponta. Sim, eu dizia quando é que o Alcorão foi revelado. Se digo quando, o espaço, onde, o tempo tá bom. O Alcorão foi revelado. Muito certo, jazakallah. O Alcorão foi revelado primeiro no tempo de profeta sallallahu alaihi wasallam lá em Meca, no tempo em que ele recebeu a profecia. Neste caso recebeu a profecia por via desta recitação do Alcorão, falando de Jibril alayhi salatu wassalam, que trouxe o que ele foi dado de revelação por Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu a ele para poder apresentar isto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, este foi revelado neste momento e durante os anos que foram passando na revelação deste Alcorão. Quando falamos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse no Alcorão, inna anzalnahu fi laylatil qadr, nós revelamos o Alcorão na noite de poder. Na percepção fraca parece que foi o Alcorão todo que foi revelado nesta noite. Mas aqui está a falar da iniciativa, o início da revelação do Alcorão. Quando falamos o tempo todo que passou, isso foi já dentro da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foram 23 anos que passaram. Então, aí já estamos... Esses 23 anos foi o tempo que o Corão foi revelado? Foi o tempo de... Ou foi o tempo que foi chegando à revelação? Exatamente. Porque foi revelado talvez em 23 anos, pode não ser, mas foi o tempo que foi chegando à revelação? Exatamente. Pois. E este Alcorão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ou pronto, Allah subhanahu wa ta'ala só criou o Alcorão assim em si? O Corão, primeiro dizer que não é criatura, e esta aqida, esta crença surgiu um grupo chamado Mu'tazila. No tempo do Imam Hanbali, haviam lá pessoas que diziam que o Corão é uma criatura. E alguns alimos, Ahl-Sunnah wal Jama'a, dentre eles Ahmad bin Hanbali Shaybani, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini e mais outros, eles rejeitaram. Então, você dizer que o Corão é uma criatura, isso é uma crença falsa e batila, e wal-'iyadu billah também chega no kufr. Corão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, como ele disse: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, se dentre os mushriquinas, os idólatras, adoradores de ídolos, eles aparecerem, deles se aparecer a ti, ou Muhammad, فَأَجِرْهُ, disse: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, te aparecer a fim de pedir certo apoio. Então você tem que apoiar a ele, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, até ouvir e escutar as palavras de Allah. Entre parênteses, Corão. Então, Corão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criatura. Wallahu a'lam. Mashallah. E este Alcorão tem quantos capítulos, Sheikh? O Alcorão tem 114 capítulos. 114 capítulos. Não. Os versículos, se for necessário. Quantos versículos podem ter no Alcorão? São 6.236 versículos localizados no Alcorão. Localizados no Alcorão. No surat do primeiro capítulo ao último capítulo. Não. E este Alcorão tem uma sequência organizada, dizer que o primeiro sura é este, o segundo é aquele, o terceiro, o quarto, assim sucessivamente. Refirmo na sua revelação original que o primeiro sura é este e este que começa logo no primeiro capítulo. Não, o primeiro é sabermos de que o Alcorão foi juntado depois da morte de Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ideia de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu,
e ele apresentou esta ideia a Abu Bakr, e Abu Bakr disse, para nós não poderíamos fazer algo que Nabi não fez. Então, Umar ibn al-Khattab mencionou ali algumas frases, algumas palavras, ao ponto de Umar, aliás, Abu Bakr, ele estar bem confortado. Depois, Abu Bakr também fez chegar a informação aos outros, e os outros disseram que vocês querem fazer algo que o Nabi não fez. Abu Bakr disse, Wallahi, isso aqui é melhor. E foi exatamente o mesmo juramento que fez Umar ibn al-Khattab. Disse, Wallahi, isso aqui é melhor. Então, na revelação, existem os primeiros ayas, existe a seguir, existem outras suras, mas da forma que está juntado ao Corão, não é exatamente como foi revelado. Estamos a referir no sentido de sequência. Não é exatamente dessa forma, porque alguns sahabas traziam esse aya, outros traziam aquele, outros traziam aquele, então não escreveram seguindo sequência, assim como foi revelado o Alcorão. Não. Mas neste caso, qual foi o primeiro sura a ser revelado? O primeiro sura a ser revelado, primeiros versículos que foram revelados, porque aí existem dois. Primeiros versículos que foram revelados foram esses. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Numa das narrações de Imam al-Bukhari, ele terminou lá 3 ayas, e numa outra narração veio com 5 ayas. Então, concluindo, foram esses 5 versículos primeiros que foram revelados para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E são versículos que ele recebeu com ele a profecia, e não versículos que ele recebeu com ele a mensagem para transmitir às pessoas, mas sim que ele recebeu com ele a profecia. Desculpa, Sheikh, estou a pedir para repetir esta parte, se calhar eu posso não ter compreendido, e depois queremos fazer perceber aos nossos internautas. Não. Esses são os primeiros versículos? São primeiros versículos, são versículos sim, que através deles o Nabi recebeu a profecia. Isto é, no dia em que ele recebeu a profecia, os versículos que disseram são esses. No dia em que ele recebeu a profecia de que hoje, a partir de já, você é profeta, então foram esses versículos. Mas existem outros versículos que depois dele ser profeta, neste caso depois daquele dia, então existiram versículos que disseram para lhe informar que a partir de já ir informar seu povo. Então, digamos no Biqara, ele foi profetizado com os versículos, com o capítulo Iqra, wa ursila bil muddathir, e foi enviado para transmitir o povo, ou transmitir a mensagem para o povo, neste caso com o capítulo Al-Muddathir. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Disse, Ya ayyuhal muddathir, ó encoberto no manto, você Muhammad, qum, levanta-te, fa'anzir, e admoesta a nação perdida. Quer dizer, ali foi ordenado para ir informar o povo o que exatamente ele recebeu de profecia e para as pessoas virarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Então aí logo temos 2 capítulos. Pois. Não. E este Corão é uma víscera ou uma demonstração apenas para os muçulmanos ou para o mundo em geral? Wadah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz neste ayah, Qum fa'andir, você tem que levantar e admoestar o povo. Então, no tafsir deste ayah, e dizia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. É para admoestar o povo contra o shirk, a idolatria, ويدعو إلى التوحيد, e chamar as pessoas para o tawhid. A partir deste ayah entendemos que o Alcorão veio para todos. Neste caso, deixarem do mal e ir ao bem. Não. Então, não é apenas os muçulmanos que deviam usar o Alcorão. Não é apenas os muçulmanos, mas deve ser usado só no Islã, neste caso, depois da pessoa ser muçulmana. Isto é, o Alcorão veio informar a todos de que devem deixar o que fazem. Aí vamos incluir todos. Deixem o que fazem. Depois de deixar, então, devem cumprir com o Alcorão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Diz قيما لينذر بأسا شديدا. اقرأ isso. لينذر بأسا شديدا, para demonstrar assunto terrível. من لدنه, por parte dele. ويبشر المؤمنين, este assunto terrível referido. ويبشر المؤمنين, aqui já é a segunda parte. E dar boas novas àqueles que são crentes. Então, a demonstrar primeiro aqueles que adoram o que adoram para deixarem, já não são muçulmanos. E depois de serem muçulmanos, este é o Corão, dar boas novas a eles. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, e dar boas novas àqueles que são crentes e fazem boas obras. أن لهم أجرا حسنا, de que eles terão uma boa recompensa. Depois disse وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, e para demonstrar aqueles que dizem que Allah tem filho. Aí já não são muçulmanos. São muçulmanos. Exatamente. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, assunto desse que eles não possuem conhecimento nem seus pais. كَبُرَتْ كَلِمَةً, até onde vão os versículos. Então, a partir desses ayas, entendemos que o Alcorão vai demonstrar a todos, e depois de entrar no Islã, daí o Alcorão vai dar boas novas a esses que praticam de acordo com o Alcorão. Não. Na sequência dos suras, existem suras compridos, existem suras curtos, como quem diz, não é? Curtos como quem diz, porque na mensagem não há sura comprida, não há sura curta, não há sura pequena. Mas se formos a levar em ordem crescente ou decrescente, ou o tamanho dos suras, quero colocar a seguinte pergunta. Qual é o sura mais comprido do Alcorão? A sura mais comprida do Alcorão é o segundo capítulo da vaca, Suratul Baqarah, que possui 286 versículos. E este é o sura mais comprido do Alcorão, e não há mais outro além desse. E se existe o comprido, existe o curto. Qual é o curto? O mais curto é Suratul Kawthar, com 3 versículos. Inna a'tainaka al-Kawthar, o capítulo da abundância. Este é o sura mais curto do Alcorão. E segundo algumas passagens que eu pude ler, que eu pude espreitar um pouco, com o pouco conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu, no Alcorão tem suras que falam de animais. Alguns animais, estamos a falar da vaca, do elefante, das abelhas, a aranha, as formigas, entre outros. Se não estou em erro, mais outros. Qual é a relação que estes nomes dos suras têm com esses animais? Ou por que esta correlação? Ok, existem relações, e só vou resumir. Pois. Exatamente. Só vou dar exemplo do Suratul Ankabut, Sura da Aranha. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, a casa mais leve de todas é a casa da aranha. لَبَيْتُ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, a mais leve das casas é a casa da aranha. Então, neste caso, se existem pessoas que ficam fortes com uma coisa, seguram uma coisa muito leve, que nem você segurar aquela casa, como é que pode chamar? Teia de aranha. Coisa leve como aquela. Como é que você vai ficar forte com uma coisa daquela e segurar a ela? Então, este é um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala deu, e chamaram este sura do Suratu Al-Ankabut. Deu exemplo lá que tem a ver com a teia da aranha, exatamente. E mais outros capítulos que não posso decifrar a todos. Pois, esta correlação ainda, por exemplo, aquele que fala das formigas, tem pelo menos um exemplo também resumido que o Sheikh pode dar em relação a este... Bom, primeiro dizermos que o próprio Sura An-Naml, Sura da Formiga, o próprio Sura lá conta a história também no tempo de Nabiullah Sulaiman, alayhi salatu wassalam, que certa vez ele estava a andar com seu povo. Então uma formiga, qalat namla ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum. Então uma formiga disse para as amigas que, olhem, vocês devem entrar nas vossas casas, vossos buracos. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Senão Sulaiman e o seu povo, a sua tropa, suas tropas, porque eram muitas, então senão eles irão acabar convosco. Depois, fatabassama dhahika min qawliha. O Sulaiman, alayhi salatu wassalam, quando viu aquela fala
a conversa daquelas formigas. Então, fatabassama dahikan, ele sorriu, min qawliha, por aquela formiga dizer isso. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Então daí o Suleiman ele fez um dua agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala por ter lhe agraciado a este favor, a este ni'ma. Ele assim como seu pai Nabiullah Daud, o profeta Davi, alayhi salatu wa salam. Quanto falando de formiga, tem passagens mais que falam de formiga. Podemos encontrar pessoas que contam histórias sobre a formiga quando levantam as mãos para... Tudo isso aí são histórias contadas, não é? Então, aqui nos interessa mais a passagem que tem a ver com o Sura, ou mais ou menos a passagem que conta dentro do próprio capítulo. Não. Aí, ó. Tem revelações, não sei se posso dizer revelações, ou algumas características que, desculpa pela expressão, que caracterizam o próprio Alcorão. E eu digo desculpas porque faço a repetição, não é? Características que caracterizam. Então, se formos a ver, tem algumas formas diferentes de recitação do Alcorão. Não digo são edições ou versões, não. Mas algumas formas, os árabes chamam de riwaya. Por que esta denominação? Uma recitação diferente da outra, mas enquanto na escrita é a mesma. واضح. No tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin al-Khattab fez salat atrás do Sahaba. Então aquele Sahaba que estava a dirigir leu o Suratu Al-Furqan de várias formas. Umar disse, eu quase saí do salat. Quase por quê? Porque ele também leu o mesmo sura, foi ensinado com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então ele pensou de que não, este aqui está a mentir. O que está a ler ele aqui, afinal? Então quando acabou de fazer salat, Umar foi ter com ele. Disse, dessa forma que você estava a ler, como? Ele disse, o profeta é que me disse, qara'ani Rasulullah. O profeta é que também leu para mim, é que me ensinou. Umar disse, kadhabeta, você está a mentir. Porque o mesmo sura que você está a ler, o profeta também já me ensinou. Então, os dois, naquela confusão, saíram, foram ter com o Nabi. Umar bin al-Khattab apresentou a questão. O profeta disse para aquele sahaba, não me lembro o nome, está no Sahih Bukhari essa passagem, no Fadail al-Quran. Disse, leia. Aquele sahaba leu a versão que leu. O profeta disse, hakada unzila. E exatamente dessa forma foi revelado. Depois disse para Umar, iqra ya Umar, leia você Umar. Umar também leu de uma outra maneira. O profeta disse, hakada unzila. Foi exatamente dessa forma. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no fim daquele hadith, disse, innama unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahruf. Na verdade, o Alcorão foi revelado em 7 formas, 7 tipos, 7 formas de recitação. Estas 7 formas é apenas de recitação, não da própria revelação. Da própria revelação, assim queria também até chegar até aí. Num dos hadiths sahih, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, o Jibril veio e recitou para mim várias vezes, cada vez forma diferente, numa revelação. Neste caso, uma revelação, mas de várias formas de leitura. E isso Jibril a ler também para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o mesmo também o Nabi fez para os sahabas, seus companheiros. Então, dentre os sahabas existiram aqueles que pegaram-se nesta narração que nós temos no geral, e existem aqueles que se apegaram nas outras narrações, e existiram aqueles também que se apegaram nas outras narrações até onde termina toda a narração. Quando falamos de riwaya, estamos a falar de narração. Exatamente. Mas todas elas corretas, firmes, sem problema, sem nenhuma inovação na escrita. E, aliás, na recitação. E em cada vez mais que a pessoa também lê dessas formas, ainda percebe muito mais profunda. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَمَا خَلَقَ, nós lemos وَمَا خَلَقَ. Mas numa oração disse وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. E um alim, ele quando estava a ler dessa forma, alguém criticou. Ele disse, Wallahi, nós nunca vamos deixar de ler وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. Estamos a falar de Suratul Layl. وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. Exatamente assim Nabi leu. Outros leu وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Então, assim que é recitado, também exatamente foi revelado. Não algo de mais tarde. Mas, por exemplo, nós ouvimos de várias formas. Por exemplo, alguém diz, Malik Yawmiddin. Um exemplo.
O outro diz Maliki Yawmiddin. A tradução não muda? A tradução não muda. Mesmo tendo recitações diferentes, mas a tradução não muda. Aí disse Maliki Yawmiddin. Maliki, sem alifu, significa rei. O rei do mundo vamos chamar de Maliki. Agora, podemos ler Maliki com Ya no fim. Maliki Yawmiddin, que é rei, aquele que vai julgar a todos. E temos Maliki, puxando no início. Temos aí Maliki, todo Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, tirando o alifu, é rei. E este rei do Dunya também podemos chamar de Malik. Neste caso, o rei que governa. Malik. Malik com alifu, então é aquele que vai comandar a todos no dia de Qiyamah. Maliki, todo aquele que vai julgar. Aliás, aquele que vai julgar a todos. Então, tudo isso traduzindo o rei. Mas de reis, Maliki e Maliki tem poucos de pesos. Mas a tradução é única. Podemos mudar um pouco do tempo, mas a tradução é única. Tudo está a falar também do dia do julgamento. Não. De acordo com as informações do Islã que nós temos a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é que ele era iletrado, não é? Sim. Como é que ele foi concedido um livro destes? Alguém que nem ler e escrever sabia. Imagine um profeta como esse, que foi desmentido. Se existisse um professor dele, o que diria? Ele não era aluno de ninguém, mas assim que ele começou a transmitir a mensagem, existiram que desmentiam. Vamos ver se o professor dele, se tivesse professor, estivesse esse professor também na companhia dos que desmentem, o que mais iria dizer? Você é meu aluno, você não fala nada, você o que você diz? Veja, até não era aluno de ninguém, todos, ninguém ensinou a ele, mas diziam, Innahu la majnun, é maluco esse. Innahu sahir, innahu kahin, é feiticeiro esse. Innahu sha'ir, este é poeta esse. Então, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe aquilo para Allah subhanahu wa ta'ala fazer entender que ele tem a capacidade, até a pessoa de você não achar de ser mais do que você. Até a pessoa de você não achar de não ser, mas ser mais do que você. Allah subhanahu wa ta'ala tem esta capacidade. Vamos dar um exemplo muito limpo. O Firaúna, la'nahullah, ele quando viu que irá nascer um jovem, uma criança, e vai acabar com seu reino, o que ele pensou? Pensou de assassinar crianças. Com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, foi a mesma criança que cresceu na casa dele. No palácio do... como que fosse chamar? Esse palácio. No palácio do próprio Firaúna. Estava a falhar nas letras. Então, tudo isso para poder indicar que Allah subhanahu wa ta'ala tem poder até a pessoa que você não acha de ser mais do que você. Então, este foi o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele. E não leituras que Allah concedeu a ele, mas sim conhecimento que Allah concedeu a este Nabi. Vejamos a este que veio crescer no palácio de um alguém que não achava de um alguém como esse, entre parênteses de Musa, viver na casa de Firaúna. Mas foi ele, Musa, que viveu na casa de Firaúna com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso para indicar poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas esta aprendizagem, como é que foi concedida? Em forma de docor? Wadah. Voltando para aqueles ayas, lendo outro ayah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Sanuqri'uka fala tansa. Nós vamos te fazer ler você, Muhammad, e não irás esquecer. Esquece-se, não irás esquecer. Aí gera decoro. Era memorização. Exatamente. Então, o Jibril, alayhi salatu wassalam, quando trazia a revelação, o Nabi lia de rapidez, com aquela toda vontade, assim como medo de perder o que recebeu. Então, daí Allah subhanahu wa ta'ala disse: não se preocupe. Se fosse alguém se calhar que já sabe ler, teria aquilo de dizer que ele como profeta não teria. Mas estou a falar, por exemplo, uma pessoa simples como eu, tem aquilo de dizer que se alguém me dá informação, então vou fazer revisão na página X. Vou fazer o registro. Exatamente. Sim. Então, ele tinha aquela toda vontade e tinha medo também de perder. Então, isso tudo, juntando esses ayas todos, nos faz entender que era exatamente memorização. E num dos hadiths sahih disse, ele fala depois, ou às vezes aparece em forma de pessoa, ou então aparece em forma de sino, e acabo a entender depois dele sair.
Nisso era a memorização. Era a memorização. Wadah. Pois. E neste conjunto, Nabi recebeu a revelação quando estava sozinho, não é? Sim, sim. E na altura em que o Alcorão foi começando a ser escrito, não é? Tinha alguns companheiros de Nabi que conseguiam ter os seus registros, talvez, eu nem sei se na altura existiam papéis, ou pergaminhos, ou pedras, ou folhas, seja lá como for. Tinha alguns companheiros que conseguiam ter alguns registros em alguns lugares? Sim, sim. Tinham, sim. Desses, alguns, o Estado ou o Sheikh pode nos mencionar alguns que foram escribas neste Dentre eles foi Ubay, foi Abu Dardai al-Ansari al-Madani, e foi o sahaba de nome Salim, e mais outros sahabas como outros não estou a me lembrar, mas um sahaba muito conhecido que não estou a me lembrar do momento. Mas pronto, o Imam al-Bukhari lá colocou 4 sahabas que eram escribas lá em Medina, que escreviam wahi lá em Medina, né? Então, dentre eles é aquele sahaba que foi dito de que você tem que ler o Alcorão para o Nabi escutar. Então ele disse para o Nabi: Allah falou de mim. O Nabi disse sim. Ele chorou. Não me lembro bem o nome do sahaba, mas é um sahaba muito conhecido, né? São sahabas de Medina. Quer dizer, naquela altura, um sahaba disse: só que escreviam wahi são aqueles que eram de Medina, que estavam em Medina na altura. Neste caso, no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari pôs lá 4 nomes, só que os outros nomes não me lembro do momento. Lembro-me de Abu Darda, lembro-me de Salim e Abu Sa'id, radiyallahu anhu wa ardahu, também estava na lista. Quanto a este já me fugiu. Allahu alam. E, Ustad, por que houve essa divergência que os que deviam escrever o wahy ou que deviam registrar a revelação tinham que ser aqueles de Medina? Wadah. Isto não há uma evidência que vai defender e dizer que a razão é aquilo. Só o que nós temos que saber é que dentre os sahabas, cada um tinha um seu nível diferente do outro. Sim, então isso é que nós temos que saber. Se nós formos a procurar saber de que quem é o melhor, vamos dizer que é Abu Bakr, é que é o melhor. Tá bem, conhecia os munáficos, aqueles segredos munáficos, estavam com ele? Não, mas eu era o melhor. Estava com o Hudayfa. Tá bem, ele era Hudayfa. Será que ele é o melhor? Não, existe outro. O Umar até era melhor do que ele. Mas uma vez o Umar disse para ele: olha, meu nome não está aí. Ele disse: não. Tá bem, não pode me informar? Ele disse: não posso te informar. Nabi estava em vida, não informei ninguém. Não será hoje. Então, isso para entendermos que cada sahaba tinha o seu nível quer dizer, de ser considerado por Allah subhanahu wa ta'ala assim como mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E se formos a procurar esses grupos, vamos encontrar muitos dentre os sahabas. Mathalan, existe um sahaba de nome Dihya. Jibril, quando vinha aqui no dunya, ele usava o rosto daquele sahaba. E pessoas pensavam que aquele é Dihya. E quando ia, pessoas encontravam na mesquita, pessoas assim, ficavam exatamente embaralhados. Afinal, aqui, esse é quem? Aquele é quem? Então, depois mais de um tempo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou, disse: o Jibril, quando veio aqui no dunya, então usa a cara daquele homem. Daí pessoas então ficavam limitados. Dihya é aquele que nós deixamos na mesquita, ou então é esse aqui? Ou se é esse aqui, agora aquele que está na mesquita, ou esse é Jibril, ou então aquele que está na mesquita é que é o Dihya. Exatamente. Então isso é entendermos que era de níveis diferentes, dependendo da consideração que Allah subhanahu wa ta'ala tinha para com eles. Pois, e a quanto à revelação, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebia essas mensagens, ele guardava consigo e depois lia para os outros companheiros para fazer os seus registros. Como é que chegou o tempo da compilação do Alcorão? Onde é que foram encontrar os registros para poder se compilar em forma de livro? Wadah. No tempo de Uthman, radiyallahu anhu, primeiro vou falar o motivo que levou a juntar este Alcorão. Desapareciam, no sentido de morrer neste caso, muitos leitores do Alcorão. Então dali pensaram... Neste caso, na altura só existiam memorizadores, maior parte. Existiam memorizadores, exatamente. Então, assim que morreram muitos, eles pensaram que, desta forma, vai desaparecer. Então temos que juntar
juntaram e só deram Aisha. Era um único livro. Juntaram e era um único livro. Entregaram a Aisha, radiyallahu anha wa ardaha. Faziam desta forma. Você tem quantos ayas? Esse. Testemunha se há. O único sahaba que foi encontrado com alguns ayas, e esses ayas ninguém mais foi encontrado, é um sahaba que esses ayas estão no fim do Surat Tauba. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Os últimos já do Surat Tauba. A partir desse ayah que eu acabei de ler, até no fim. Esses ayahs, ninguém mais foi encontrado com este ayah. Mas assim que ele leu esses ayahs, eles recordaram, se lembraram-se que exatamente é isso. Então, foi dessa forma que eles juntaram o Alcorão. Estou a falar do tempo de Uthman, companhia Uthman e mais outros sahabas. Um hadith disse que eram de Medina aqueles que escreviam wahi. Mas há hadith também que Abu Bakr disse que você, Umar ibn al-Khattab, escrevia wahi de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sawab wallahu alam. Só sabemos que os dois hadiths dos dois hadiths são sahih. Isso não há dúvida. Então, Uthman e mais outros sahabas também que seguiram aquela linhagem, escreveram wahi e juntaram ao Corão e entregaram a Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Só era um único livro, não tinha mais outro livro do Islã senão o Alcorão naquele momento. E essas cópias, não, essas escrituras que foi entregue a Aisha, depois chegou o tempo de se juntar em forma de um livro como esse que nós temos hoje, ainda na mesma altura que ela recebeu esses pergaminhos ou essas primeiras palavras? Não cheguei a perceber a pergunta. As palavras que entregaram a Aisha, ou seja lá como for, se eram papéis ou eram folhas, essas escrituras, nesses lugares onde estavam conservados, não é? Foi entregue a Aisha. E esta Aisha, para se chegar ao tempo de se compilar em forma de livro, qual foi o procedimento para se juntar que este é o primeiro sura, este é o primeiro ayah, este ayah complementa este? Bom, parece que a pergunta há uma repetição. Já foi respondida anteriormente. Exatamente. Mas eu digo, porque, por exemplo, são 280 e tal ayahs, que como falou, só não me recordo qual é o número exato, mas 200 e alguma coisa, no Surat al-Baqarah, não é? Sim. Então, na sequência, que depois deste ayah depois deste vez, já existiam memorizadores, sim. Mas também, naqueles memorizadores, vinha também junto à escritura, ou enquanto um lia, o outro escrevia. Exatamente. No momento em que juntou-se o Alcorão, um trazia ayah, era normal. Um que trazia ayah de um ano antes da morte de Nabi, outro vir trazer um ayah de 5 anos antes da morte de Nabi, outro trazer ayah daquele ano que morreu o Nabi, outro trazer ayah, e eles escreviam. Não diziam que nós temos que seguir a sequência assim como foi revelado o Alcorão. Não, eles seguiam a sequência de acordo com a chegada do ayah. Quem chegou antes do outro? Quem trouxe? Escreviam. Depois, quem poderia trazer? Escreviam. Era possível um que trouxe um ayah revelado 2 anos antes da morte de Nabi e outro vir trazer 7 anos antes da morte de Nabi. Então, nessa forma não seria possível seguirem assim a sequência como foi revelado. Isso foi o objetivo de juntar o Alcorão ao ponto de não perder este Alcorão, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, wa inna lahu lahafidun, nós iremos proteger. Então esse foi um meio de como proteger este Alcorão e juntar, ficar num único sítio. Pois. Sim. Nestes ayahs, nestes capítulos, sabemos que uns foram revelados em Meca e outros foram revelados em Medina. Esta revelação tinha nada a ver com a incidência ou o acontecimento que naquela altura precisava uma resposta imediata para com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ou foi apenas uma demonstração que nós temos que informar isto, mais aquilo. Não. Lá em Meca, Allah subhanahu wa ta'ala revelou os capítulos para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, fortificando a ele e os seus companheiros. Estamos a falar versículos que têm a ver com a unicidade, contando histórias de profetas, histórias passadas. Isso tudo para o quê? Para fortificar a ele de que os que passaram também passaram no mesmo sofrimento. Aqueles que negaram tiveram esse prejuízo e os que aceitaram os profetas tiveram esse benefício. Isso foi em Meca.
Então, em algum momento, haviam versículos também que desciam por causa de motivo. Estamos a falar de perguntas que precisavam de resposta. Então, esta resposta, só Allah subhanahu wa ta'ala é que poderia trazer. E trazendo esta resposta, já era revelação. E trazendo revelação, já era o Corão. Então, é neste sentido. Alguns suras foram revelados, ou seja, alguns capítulos foram revelados sem um motivo de pergunta ou então algo que se precisa. Mas sim por causa de algumas necessidades do profeta, assim como dos Sahaba, ou então algumas necessidades dos não muçulmanos para serem esclarecidos. Mathalan, tem uma sura Al-Ikhlas. O povo Quraysh, a família de Nabi, veio perguntar a esses cafres, descrentes de Makkah, Ansibilana Rabbaka, diga-nos qual é a tribo do seu Senhor. Qual é a tribo do seu Senhor? E o profeta ficou em silêncio. Allah subhanahu wa ta'ala é quem respondeu. Disse, Qul, diga, Huwa, ele quem? Allah. O nome dele é Allah. Primeiro vocês conheceram o nome dele. A primeira qualidade, Ahadun, ele está sozinho e onde está também está sozinho. Quer dizer, é único, um e único, ele, único, onde ele está. Ele é o e único Deus. Allahu as-Samad, e ele é independente, não depende de ninguém. Alguém que tem uma tribo depende do tio, depende do sobrinho, depende do pai. Então, ele não depende. Lam yalid, não nasceu, walam yulad, e não foi nascido, porque a tribo aparece aí mesmo. Como é que você vai ter tribo sem ser nascido? Walam yakul lahu kufuwan ahad, e ninguém é igual a ele. Alguém que está dentro de uma família, existe um mais velho que ele. Então, Allah, ninguém é igual a ele. Logo, este capítulo veio trazer a resposta totalmente daquilo que eles, ou mais do que o que eles pensavam. Então, essa resposta veio por causa de uma pergunta lançada, mas uma pergunta terrível para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daí Allah subhanahu wa ta'ala respondeu, e todos voltaram arrependidos. Não arrependidos no Islã, mas arrependidos no sentido... Do tamanho da pergunta e o nível da resposta que eles tiveram. Exatamente, então... Sheikh, falando ainda do mesmo Alcorão, eu sei que não vamos acabar em tempo recorde, porque o nosso tempo primeiro é escasso e o Alcorão, as palavras do Alcorão são enormes. Não só a existência do próprio livro só é um milagre. Então, só para falar só destes, sabemos que no Alcorão tem leis, tem proibições, tem advertências e tem conselhos. Por que esta diversificação da informação? Porque o que sabemos dos livros que são feitos pelos seres humanos, só se as pessoas estão baseadas no conselho, só fica livro de conselho. Se é livro de poesia, é poesia. Se é livro de direito penal, é direito penal. Se é direito civil, é direito civil. Mas o Alcorão tem um direito civil, tem um direito penal, tem um direito litigioso, tem um direito como podemos chamar, direito jurídico, temos direito e muita coisa por aí, até direito comercial temos. Então, por que esta diversificação? É para mostrar às pessoas que o livro está completo, não deixa dúvida? Ou é para mostrar o milagre que Allah subhanahu wa ta'ala pode para conosco? Das duas maneiras. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este livro, لَا رَيْبَ فِيهِ. Não há dúvida dentro deste livro. Significa tudo que você quer vai encontrar lá. Hudan lil muttaqin. É uma orientação para os que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-kitabu la raiba fihi. Não há dúvida dentro deste livro. Hudan é uma orientação. La raiba, não há dúvida. Fihi hudan. Dentro deste livro há orientação. Duas coisas. La raiba fihi, não há dúvida dentro deste livro. Hudan é uma orientação. La raiba, não há dúvida. O próprio livro. Fihi hudan, dentro do livro há uma orientação. Primeiro, o livro é uma orientação. Segundo, dentro do livro há uma orientação para os tementes. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Se vocês estiverem em dúvida, então tragam
pelo menos um capítulo só, que é semelhante a um dos capítulos do Alcorão, ou seja, um versículo só, porque os árabes naquele tempo orgulhavam-se em poemas. Eles eram ricos nisso, nas poesias, poemas. Todo mundo sabia. E uma língua fácil ou então agradável como dizer, nas poesias, poemas, por aí. Então, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um desafio para aqueles que se orgulhavam naquilo. Já o Alcorão foi desafiando tudo aquilo e destruiu aquilo tudo e deixou embaixo. Agora, tudo isso indica primeiro o milagre e assim também de que tudo que você vai querer vai encontrar lá dentro do livro. La raiba fihi. Não há dúvida dentro deste livro. Tudo que você quer que tenha a ver com a vida, seja a vida mundana ou então a vida do além, você irá encontrar lá tudo explicado. Cabe a si, ou sabe ou não sabe. Do que dizer não tem. Não. Bem, o nosso programa está a caminhar para o fim e eu queria deixar essas perguntas que parecem simples para no fim do nosso programa mesmo. Sheikh, este Corão foi revelado, primeiras revelações aconteceram em que cidade? Isso foi na cidade de Meca. Tem alguma explicação no Alcorão a respeito dessa resposta? Bom, quanto ao Alcorão, primeiro temos que dizer que o Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu lá. Então, lá em Medina, ele foi depois de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas viveu lá e todos os versículos que contaram a história quando ele estava lá. Vejamos o primeiro capítulo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lá embaixo encontra-se versículos que falam de pessoas que estavam em Meca. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Acaso viste aquele que impede o servo quando reza? Este foi companhia Abu Jahl. E isso foi lá em Meca. Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses ayas em Meca. Mas os ayas não falam de Meca, mas revelou em Meca. Os primeiros versículos indicam que foi em Meca. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse lá, uqsimu bihadha al-balad, juro em nome desta cidade. Esta cidade referida é Meca. Vejamos a que segue. Wa anta hillun bihadha al-balad. Wa anta hillu yani Muhammadan. Wa anta hillun bihadha al-balad. Aí está a dar no sentido de que você que tem mais direito dessa cidade. Lá em Meca. Ele nasceu em Meca. Wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana ila akhir al-aya. E os primeiros versículos aí indica onde é que foram revelados os versículos. O capítulo que responde está atrás. Wa-tini wa-zaytun. Juro pelo figo e pela azeitona. Wa-turi sinina. E pela montanha de nome Sinai. Esta montanha está em Meca. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. E em nome desta cidade segura. Esta cidade é Meca, lá onde se encontra esta montanha Sinai, Monte Sinai. Então, Monte Sinai localiza-se em Meca e não em Medina. Mais ou menos, até este capítulo já resume a resposta, a resposta exatamente. Da informação. Wadah. Pois. Então, de uma forma geral, este Alcorão, as primeiras revelações aconteceram na cidade de Meca e na montanha. A montanha Monte Sinai. Sinai. Certo. Esse Alcorão, por que foi revelado em língua árabe? Bom, quando estava a ser juntado, diziam eles, os que estavam a juntar, que olha, este Alcorão, primeiro disse por que foi revelado em língua árabe. Sim. Até que vou deixar a resposta. Vou no ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala disse وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ. Não enviamos nenhum mensageiro a não ser com a língua do seu povo, a fim de esclarecer este povo dele. E foi exatamente assim como os profetas foram enviados. E se Muhammad era árabe, o Alcorão não deveria ser português nem inglês. Exatamente. Pois. A resposta já está. Até aí já resumi. Repito a ayah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ. Não enviamos nenhum dos mensageiros إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, excepto com a língua do seu povo, ali onde ele vive. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, a fim de esclarecer este povo dele. O que dizer de um alguém? Com este ayah já é suficiente dizer que Muhammad é um dos mensageiros, porque se fosse que ele é um da Arábia Saudita e trazendo um livro da América, aí já haveria mais dúvidas. Será que é ou não?
Então, com este ayah junta duas coisas. A revelação dos livros era de acordo com a língua do profeta e o profeta era enviado de acordo com a língua do seu povo. Mas ok, de acordo com a resposta, dá-nos mais uma outra pergunta. O Alcorão é uma mensagem de demonstração para todo o Ummah. E todo o Ummah não fala a língua árabe. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava o árabe. Sabendo-se que ele não falava o árabe, aliás, ele falava o árabe e outros povos não falam o árabe, e o Alcorão era para todo mundo, como é que a mensagem poderia chegar com facilidade para todo mundo? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وما أرسلنا من رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Não te enviamos você, Muhammad, senão com misericórdia para todo mundo. Existe hadith sahih, rawahu o Imam al-Bukhari, hadith sahih, narrado por Muslim também, os outros, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse 5 coisas que eu fui dado e ninguém foi dado essas 5 coisas, senão só eu sozinho. Dentre essas coisas disse: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً. Cada profeta era enviado para o seu povo especial, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. E foi enviado para geral, todo mundo neste caso. Então, aqui, o que nós temos que saber, a primeira coisa é: profeta veio para todo mundo. Então, vendo para todo mundo, e se existisse esta saída, se não existisse esta porta que fechou, só ser língua árabe, se existisse essa saída de cada um com a sua língua, seria mais fácil de pessoas adulterarem a realidade. E foi exatamente o que aconteceu com os outros livros. Então, sendo em língua árabe, ou dessa forma, já você tem a facilidade de todo mundo saber de que este é o mesmo livro que está lá, não há nenhuma dúvida. E é exatamente que um muçulmano sai daqui para a América irá dirigir a oração. Mas um cristão sai de Moçambique para Zâmbia e não sabe inglês e chega na igreja, todos lá estão a rezar Jesus Power. Ele só vai ficar assim, a reparar só a igreja porque não sabe o que está a se tratar, por causa de problemas de adulterações por meios de língua. Pois, dito isso, por exemplo, temos moçambicanos que são líderes religiosos, não é? Que dirigem orações, por exemplo, até na própria Arábia Saudita, temos moçambicanos que estão lá. Em outros países também, principalmente na África do Sul, temos moçambicanos que são líderes das mesquitas. E se nós chegarmos lá, nós encontramos o mesmo sura que se recita aqui, capítulo de abertura. Você há de encontrar em Meca, há de encontrar em Medina, há de encontrar em Taif, há de encontrar no Iraque, Turquia, assim sucessivamente. Então é só para sustentar esta vossa ideia. E só para terminarmos, este Alcorão que nós temos em nossas mãos, nós podemos tocar enquanto estamos impuros, digo, sem ablução, ou se for uma mulher quando está no estado de impureza, digo, quando está no período de menstruação, ou quando acabou de ter contato com o seu esposo, seja lá como for, ou alguém em estado de embriaguez? Bom, esse já é um motivo válido, não poderão tocar. Esses aí não poderão tocar porque são impuros. Muito mais quando falamos de Mus'haf, o próprio Corão em árabe neste caso. Agora, ele estando impuro dessa forma, não poderá tocar o Alcorão senão por um motivo. Estamos a falar de motivo. Vamos ver que encontrou num lugar, se cair, caiu e não tem como tirar. Então ele não poderá deixar ali o Alcorão. Exatamente. Se houver um pano, pode pegar com aquele pano. Se não houver, pode levar. Wallahu a'lam. Wa rabbuna al-musta'an ala ma tasifun. E temos o Alcorão, por exemplo, onde vem impresso de um lado o árabe, do outro lado em português, ainda no mesmo. Esse qual deve ser o tratamento? Wadah. Aí vamos pegar tudo de uma única vez. Isso é que nem eu chegar num... Quer dizer, aí já vamos muito mais, primeiro nos apegar na parte árabe. Sim. Dizermos que aqui já temos o Mus'haf. Sim. Se nós separarmos assim, esse lado é outro lado, esse lado é outro lado. Mas enquanto está junto, nós vamos exatamente tratar assim como temos que tratar. Exatamente. Isso é que nem num lugar onde existem muçulmanos e descrentes. Você ao chegar vai dar salam. Não vai dizer que porque existem um descrente que está aqui, depois não poderá dar salam. Não, aí você vai dar salam em geral. Agora, se existirem separados um lado aqui, você vai dar salam
aquele lado que existem muçulmanos, E exatamente. ali onde então muçulmanos saúde de acordo Com com a vossa saudação. Exatamente, e para os irmãos de outro lado também, para não me perceberem mal, de que eu estou a comparar entre o Alcorão traduzido com o descrente. Não estou a comparar, mas os exemplos andam até, pode ser possível entender o outro. Não. Pois, para nós terminarmos mesmo o nosso programa, queríamos um esclarecimento a respeito de uma recitação que nem em forma de brinde, não é? Sim. Digo em forma de brinde porque o Alcorão em si, todo o Alcorão é bonito. As palavras como soam, da maneira como é recitado, parece que as pessoas, o mundo em geral, combinaram. Por mais que estudem em escolas diferentes, parece que as pessoas combinaram. Esta recitação, uma recitação diferente da outra, mas a beleza é quase idêntica. Então, esta particularidade apenas só é registrada no Alcorão. Então, eu queria pedir ao nosso chefe que pudesse nos trazer em forma de brinde, umas 2, no mínimo, né? Se puder, até onde ainda puder chegar, essas 2 ou 3, de acordo com a capacidade do chefe, ou de acordo com a vossa, como posso dizer, de acordo com a vossa disponibilidade, neste caso, trazermos apenas 2 riwayas, não é? Sim. Seja lá o Hafsi, o Kalum, qual for de acordo com aquilo que o chefe domina mais, sim, para mostrarmos aos nossos internautas quão belo é o Alcorão, e quanto bonito e bem recitado o Corão, mesmo que você não entenda a tradução, mas são palavras que provocam remorso. Eu até antes de chegarmos mais lá nos brindes, eu queria... Por que existe este remorso quando se recita o Alcorão? Por mais que eu não entenda a língua árabe, mas você escuta que esse Corão está sendo bem recitado e você apanha remorso por si só. Algum milagre que existe nesse Alcorão? Bom, sim. Próprio Alcorão é milagre também. Sim. E dizermos que uma realidade quando chega num lugar, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, o que beneficia as pessoas irá se manter na terra. Quer dizer, كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. Assim Allah dá exemplo da verdade e da falsidade. E o Alcorão é um livro لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Não traz a falsidade nem de frente nem de trás. Então, o Alcorão, primeiro, nesse caso, a questão está a pedir a explicação, está a pedir a recitação. Eu gostaria que o Estado nos desse um brinde apenas de recitação, Okay, para aqueles nossos interlocutores, internautas, entenderem de um jeito, quer dizer, de uma forma resumida também não, de uma súmula, porque a súmula é o resumo do resumo. Então, desta forma só apenas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها
والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. Aywa, sabe essas palavras e esses brindes? Nós gostaríamos de compartilhar isso contigo, caro internauta. E o Corão é bonito. A você que é muçulmano, não pode sair deste dunya sem aprender a ler o Corão, pelo menos um verso. Ter a capacidade de abrir o Alcorão, pelo menos um verso, você ter a capacidade de ler. Porque depois daí vai sentir o quão belo e é bonito o Alcorão. Sheikh, chegamos ao fim do nosso programa e agradecemos pela vossa presença. E a ti, caro internauta, agradecemos pelo carinho da sua audiência e marcamos o programa para a próxima quarta-feira, inshallah, se Allah permitir, chegando lá saudáveis. E Sheikh, últimas palavras da favela. Não, primeiro é nos aconselhar a termos uma preocupação firme que não sai por causa de uma pequena ventania. Neste caso, lermos o Alcorão para um certo objetivo, que é o objetivo essencial, a prática daquilo que o Alcorão recomenda e saindo daquilo, quer dizer, obedecendo tudo que o Alcorão disse, seguir, fazer o que o Alcorão diz para fazer e não fazer também o que o Alcorão disse para não fazer. Além de nós desviarmos a metodologia, a regra e a ordem deste próprio Alcorão, porque no dia da Qiyamah o Nabi irá dizer: Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. E Allah, meu povo, pegou esse Alcorão, levou e abandonou de uma forma, de uma forma abandonada. Estamos a falar de pessoas que levaram e foram ler no cemitério, foram ler nas cerimônias, foram fazendo tudo isso que não tem a ver com a realidade, que o Alcorão não manda isso a ninguém a fazê-las, entre parênteses, estas práticas. Então por aqui eu fecho e que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a força de mais cumprirmos aquilo que o Alcorão recomenda-nos a cumprir. Amém. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Nós também agradecemos e fazemos chegar essas palavras aos nossos internautas. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.